Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de material que é, assim, um verdadeiro antídoto para essa onda de fórmulas mágicas de vendas. O livro Prospecção Fanática, do Jeb Blount. A nossa missão aqui é extrair a mentalidade e as táticas que, segundo ele, separam os profissionais de alta performance, os astros, sabe? De todo o resto. Vamos tentar entender por que o sucesso em vendas raramente falha no final, na hora de fechar, mas sim em semanas, talvez meses antes, em silêncio. E o legal desse livro é que ele dá meio que um tapa na cara de quem vive procurando o próximo atalho, o próximo hack. A tese central dele é bem provocadora, né? O sucesso duradouro em vendas não vem de uma tecnologia nova ou de um truque, mas de uma disciplina, que é brutalmente simples de entender. Mas dificílima de executar com consistência. Exatamente. É um retorno ao básico, mas com uma intensidade quase obsessiva. Pois é, e o livro já começa quebrando um mito que eu acho assombra muita gente. A gente sempre pensa que a venda fracassa ali no fechamento, na negociação final, né? Uhum. Mas o autor argumenta que o jogo, na verdade, já foi perdido muito antes. O verdadeiro assassino silencioso do sucesso é um pipeline vazio, e isso é 100% resultado de uma coisa: Falta de prospecção. falta de prospecção. A batalha não é perdida na frente do cliente, mas semanas antes por falta de munição, digamos. E essa é uma verdade bem conveniente, né? Porque prospectar é a parte mais difícil, é a menos glamurosa do trabalho, é onde se ouve mais não. O livro critica muito essa busca pelo jeito fácil. É uma tendência humana, acho, querer acreditar que dá para colher os frutos sem o trabalho pesado. Sem ter que arar a terra, né? Exato. Mas a realidade, como o autor descreve, é que, em vendas, ninguém deve nada a ninguém. O mercado não vai bater na sua porta. Você tem que levantar e fazer acontecer. E é aí que entra a figura dos astros das vendas. O livro defende que eles não são assim necessariamente mais charmosos ou mais inteligentes. A grande diferença é que eles são obcecados em uma única coisa: manter o pipeline cheio. A tal da mentalidade fanática. Essa mesmo. Eles são implacáveis, prospectam a qualquer hora, em qualquer lugar. Enquanto uns pensam, melhor não ligar agora, é quase hora do almoço. Eles estão pensando, é a hora perfeita, talvez eu pegue a pessoa mais relaxada. Exato. E eles não terceirizam a culpa. Não é a economia, não é o marketing, não é o produto. A responsabilidade é deles. O mantra deles, segundo o livro, é sempre só mais uma ligação, só mais um e-mail. Mas essa mentalidade fanática soa muito poderosa, mas ao mesmo tempo um pouco exaustiva, não? Não existe o risco de levar os vendedores ao burnout, de criar uma cultura meio tóxica, de ligar sem parar? Essa é uma preocupação super legítima, e é um ponto crucial que o livro esclarece. O fanatismo aqui não é sobre trabalhar 18 horas por dia até cair. É sobre ser fanático na proteção e na consistência do tempo que você dedica para prospectar. É mais sobre disciplina do que sobre volume bruto. Entendi. E isso conecta direto com a base filosófica do livro, que é a ideia de que só existem 3 coisas que a gente pode de fato controlar: E quais seriam essas 3 coisas? nossas ações, nossas reações e nossa mentalidade. Todo o resto, o que o concorrente faz, a decisão do cliente, a economia, está fora do nosso controle. Reclamar disso é só desperdício de energia. Os astros focam 100% da energia nesses 3 pilares? Exato. A mentalidade fanática é, antes de tudo, uma decisão consciente de focar no que depende de você. E a principal ação que depende de um vendedor é encher o próprio pipeline. Entendi. Então a base é assumir o controle do que é controlável. Mas, bom, isso ainda só um pouco abstrato. Como essa mentalidade vira regra prática no dia a dia? O livro dá um manual para não cair nas armadilhas? Com certeza. E é aqui que a coisa fica bem tática. O autor descreve o que ele chama de leis universais da prospecção. São 3 regras que, segundo ele, funcionam como a lei da gravidade, sabe? Você pode não gostar delas. Mas se ignorar, uma hora você se machuca. Ok, fiquei curiosa qual é a primeira. A primeira é a regra dos 30 dias. Ela é bem simples. A prospecção que você faz neste período de 30 dias é o que vai gerar os seus resultados daqui a 90 dias. Então tem um delay, um atraso. Exato. É uma lei de causa e efeito com atraso.
E é por isso que tanta gente cai nessa armadilha. Porque a dor não é imediata. A pessoa para de prospectar hoje, as vendas continuam bem por um tempo. E ela pensa, tá tudo bem. Perfeito. O livro conta o caso de um vendedor, o Greg, que é o exemplo clássico disso. Em dezembro ele relaxou, entrou no clima de festas, diminuiu o ritmo. Aquela história de ninguém fecha negócio no fim do ano mesmo? Só mesma. Janeiro e fevereiro foram ok, com os negócios que ele tinha plantado lá em outubro, novembro. Mas quando chegou março, o pipeline dele secou. As vendas despencaram. E o Greg, desesperado, achando que o problema era de fechamento. Mas o problema não era em março. O problema foi criado lá em dezembro. Precisamente, ele estava sentindo o efeito de uma causa de 90 dias atrás. Essa regra mostra que consistência na prospecção não é negociável. Tirar o pé por 30 dias significa um buraco no seu faturamento 3 meses depois. Faz todo sentido. E a segunda lei, qual é? É a lei universal da necessidade. De forma bem direta, quanto mais você precisa de um negócio, menor a sua chance de fechar. É contraintuitivo, né? A gente pensa que se esforçar mais, mostrar mais vontade ajudaria. Mas essa vontade acaba se traduzindo em pressão, em ansiedade. O desespero, como diz o livro, fede e os clientes sentem o cheiro de longe. Um vendedor desesperado toma decisões ruins. Dá desconto que não deveria, aceita cliente ruim. Exato. Ele opera com base no medo. O livro contrasta dois personagens, o Jerry, que está com a corda no pescoço, e a Sandra, com um pipeline transbordando. A energia é completamente diferente. O Jerry liga com aquela energia de, por favor, compre de mim. E a Sandra liga com uma postura de, vamos ver se faz sentido para nós dois. Se não, tudo bem, tem outras opções. E essa postura de desapego da Sandra é o que atrai, né? É magnético. É igual num encontro. Ninguém se sente atraído por desespero. Confiança e tranquilidade são muito mais sedutoras. A Sandra não só bate as metas, como ainda fecha uns negócios inesperados, porque a postura dela abre portas. Enquanto o desespero do Jerry só repele. Um pipeline cheio, então, é o grande antídoto para o desespero. É isso. Ok. Então a regra dos 30 dias diz para sermos consistentes. E a lei da necessidade mostra o porquê psicológico disso, o que amarra tudo. Mais matemática de todas. A lei da substituição. Ela diz que você precisa repor constantemente as oportunidades no seu pipeline numa taxa igual ou maior que a sua taxa de fechamento. E a matemática por trás disso é um ahá. É um momento ahá. Como assim? O livro dá um exemplo ótimo. Digamos que uma vendedora, a Beck, tem uma taxa de fechamento de 10%. Certo, fecha 1 a cada 10 prospects. Isso. Agora, imagina que ela tem 30 prospects no pipeline dela. Quando ela finalmente fecha uma venda, quantos prospects restam? Ué, 30 menos 1. Sobram 29, certo? Essa é a resposta que a maioria daria. E é por isso que a maioria vive numa montanha-russa. A resposta correta, segundo a lei da substituição, é 20. 20? Por que 20? Não é uma oportunidade que sai do funil, são 10. Nossa. Para manter o nível, a Beck não precisa adicionar um novo prospect. Ela precisa adicionar 10. Uau! Ok, isso muda tudo. Ignorar essa matemática é a receita para ter um mês incrível, esvaziar o pipeline e depois passar 2 meses no deserto tentando encher de novo. Exatamente. É o ciclo de euforia e pânico que define a carreira de muitos vendedores. Dominar essa lei é o que cria estabilidade e previsibilidade. Certo. Então, entendemos o porquê e as leis do jogo. Mas e o como? Hoje em dia, o debate é infinito. Cold call morreu, agora é social selling, só funciona por e-mail. O que o livro diz sobre essa guerra de táticas? Ele basicamente diz que essa é a pergunta errada. A discussão não deveria ser se a chamada fria funciona ou não. O ponto central, a habilidade fundamental, é a disposição do vendedor de interromper de forma educada o dia de um cliente em potencial. Não importa a ferramenta. Não importa se é por telefone, e-mail, LinkedIn ou batendo na porta. A ferramenta é secundária à coragem de iniciar o contato. Então a ideia não é encontrar a bala de prata, a única tática que funciona. Pelo contrário, o que é fascinante é que o autor critica duramente a ideia de se apegar a um único método. Sabe aquela desculpa clássica?
Ah, mas eu sou muito melhor em networking. Eu só prospecto pelo LinkedIn. Isso. O livro usa uma analogia brutal. Depender de uma única metodologia é como investir toda a sua poupança da aposentadoria numa única ação. É suicídio profissional. Uma hora o mercado muda, aquela tática satura e a pessoa fica sem nada. Exatamente. A chave é uma abordagem equilibrada, diversificada. Um mix de telefone, e-mail, venda social, networking, indicações. E essa combinação ideal não é fixa. Ela muda com o território, o produto e, principalmente, com a senioridade do vendedor. O que você quer dizer com senioridade? Um vendedor novato, sem base de clientes, precisa ser muito mais agressivo nas táticas de interrupção em massa. Mais ligações, mais e-mails. Já um vendedor veterano, com uma carteira sólida, pode focar muito mais em gerar indicações e reativar contatos. O erro é o novato querer agir como veterano. Isso de diversificar faz sentido, mas na prática, como se organiza isso? Vira uma confusão. Existe algum modelo mental no livro para colocar ordem nesse caos? Sim, existe. E é bem visual. O autor apresenta a pirâmide de prospecção. Imagina uma pirâmide. Na base estão os contatos sobre os quais você sabe pouco. Conforme sobe, eles se qualificam, até chegar no topo, no pico, que são os prospects super quentes, prontos para comprar. Entendi. É uma forma de visualizar o funil. Mas como isso ajuda no dia a dia? A estratégia que o autor propõe é começar o dia de trabalho atacando o topo da pirâmide. As primeiras ligações, os primeiros e-mails devem ser para os contatos mais quentes. Espera, isso parece contraintuitivo. Muita gente pensaria em aquecer com os contatos mais fáceis para depois ir para os beijos grandes. Por que começar pelo mais difícil? Por uma questão de psicologia e momentum. Conseguir um avanço com um prospect quente logo às 9 da manhã gera uma injeção de dopamina, de confiança, que te energiza para o resto do dia. Entendi. Começar pela base, onde os não são mais prováveis, pode drenar a sua energia antes mesmo das 10 da manhã. A ideia é começar o dia com uma vitória. Faz todo sentido. Começar com as vitórias prováveis para abastecer o tanque. Mas aí chegamos no obstáculo final, a desculpa número 1 de todo mundo. Eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Como o livro responde? A resposta é bem direta. A maioria dos problemas de gestão de tempo é, na verdade, um problema de autodisciplina. São problemas auto-infligidos. E a solução é um dos conceitos mais poderosos do livro: as horas de ouro. As horas de ouro. Essa ideia é um divisor de águas, porque ela expõe a mentira do estou ocupado. O livro nos força a perguntar: ocupado fazendo o quê? Exatamente. As horas de ouro são as horas do dia no horário comercial que devem ser destinadas exclusivamente a atividades que geram receita. E quais são? Prospectar, qualificar, apresentar e fechar. Ponto. E os vendedores de alta performance protegem essas horas de forma implacável. Como um leão protege a cria. Durante as horas de ouro, o celular fica no modo avião, notificações desligadas, a porta fechada, nada de tarefas administrativas, nada de fofoca. Mas e todas as outras coisas? Preparar proposta, atualizar o sistema, responder e-mails, elas precisam ser feitas. Claro, e para as horas de ouro funcionarem, elas precisam de uma contrapartida. O livro chama de horas de platina. São as horas antes e depois do horário comercial principal. Das 8 às 9 e das 5 às 6, por exemplo? Exato. É nesse tempo que o vendedor de alta performance faz o trabalho de suporte. Planeja o dia, pesquisa, atualiza o CRM, responde os e-mails não urgentes. A ideia é blindar o horário nobre. As tarefas administrativas ficam na moldura do dia, para o quadro principal ficar livre para pintura, que é vender. Perfeito. É uma disciplina de blocos de tempo. É a diferença fundamental entre estar ocupado e ser produtivo. Então, no final, o que esse material nos mostra é que sucesso em vendas não é um grande mistério. É o resultado de uma disciplina fanática em manter o pipeline cheio, governada por leis claras e uma gestão implacável do nosso recurso mais escasso, que é o tempo. Se a gente conecta tudo, o princípio central é quase filosófico, mas extremamente prático. O autor insiste que as únicas coisas que podemos controlar são nossas ações, reações e mentalidade. O livro aplica isso de forma brilhante às vendas, mas a reflexão que fica vai muito além.
E qual seria... A pergunta que fica é: em que outra área da vida a aplicação de uma dedicação diária, implacável, às ações que realmente importam, uma espécie de mentalidade fanática para estudar, para treinar, para estar presente com a família, poderia transformar radicalmente os resultados que se busca alcançar? Onde mais um pipeline vazio, seja de conhecimento, de saúde ou de relacionamentos, está silenciosamente sabotando o nosso sucesso futuro?